Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez nessa manhã, no primeiro livro das Escrituras, o livro de Gênesis. Nós vamos voltar às nossas exposições, não é? Nesse livro, depois de algumas semanas de intervalo, por conta das lembranças da Reforma Protestante, do aniversário da igreja também. Mas nós hoje voltamos às exposições nesse livro e nós voltamos para o capítulo 23. Gênesis, capítulo 23, nós iremos fazer a leitura, a princípio, dos primeiros 2 versículos, mas depois nós iremos, ao longo da exposição, ler todo o capítulo. Gênesis, capítulo 23. Nós vamos ler a palavra de Deus. Peço que você ouça com atenção, com fé. Ela nos diz assim: Sara viveu 127 anos, morreu em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Abraão veio lamentar Sara e chorar por ela. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, e assim nós iremos meditar e refletir na palavra do Senhor. Oremos. Senhor, nós louvamos o Teu nome, Pai, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, Senhor, para cantarmos ao Senhor, orarmos a Ti, levarmos nossos pedidos ao Senhor, confessarmos os nossos pecados e também, Senhor Deus, tendo o privilégio de ouvir a Tua palavra, não só lida, mas também pregada aos nossos corações. Nós rogamos ao Senhor, Pai, que nessa manhã o Senhor fale poderosamente aos nossos corações, para nos iluminar, para nos fortalecer nos caminhos do Senhor, para nos sustentar, para nos conceder uma fé que vai além das circunstâncias desse mundo, uma fé que de fato vai além da morte, que vence a própria morte. Que o Senhor nos abençoe, nos dirija, Senhor Deus, e edifique a Tua igreja. Para a honra e glória do Teu santo nome, nós oramos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, quem já teve de passar por momentos de luto, quem já teve de enterrar algum parente querido, de sepultar alguém querido, sabe que um dos momentos que é difícil, ou um dos momentos mais difíceis, é você providenciar o sepultamento, né? Providenciar a sepultura e assim por diante. Isso porque nós temos questões burocráticas para resolver, mas principalmente porque é um momento difícil, é um momento de dor, de fato. Você providenciar todas essas questões para sepultar alguém que você ama, alguém que você, de fato, tem um grande carinho. E é nesses momentos também que nós somos questionados a respeito da própria vida, a respeito da morte. Nós somos questionados a respeito da fé que nós temos ou da fé que nós deveríamos ter. Enfim, nós sabemos que a morte de alguém querido sempre levanta questões no nosso coração, sempre levanta dúvidas, perguntas, sempre levanta a oportunidade, sempre nos dá a oportunidade de refletirmos a respeito da vida, a respeito, inclusive, da própria morte, a respeito da fé de Deus e de todas essas questões. O texto, irmãos, que nós vamos ler ao longo dessa manhã, Gênesis capítulo 23, é justamente a descrição de um homem chamado Abraão providenciando uma sepultura para sua esposa, chamada Sara. Como nós vemos nesses 2 primeiros versículos, Sara morreu com 127 anos de idade, e todo o capítulo é destinado para mostrar a luta de Abraão, a jornada de Abraão para providenciar um sepultamento digno para Sara, para providenciar um local digno para que a sua esposa, a sua falecida esposa, fosse sepultada. Contudo, irmãos, ao longo da leitura, eu espero que fique claro para cada um de nós que não é apenas Abraão tentando dar dignidade à sua esposa no seu sepultamento. É mais do que isso. Abraão, através das suas atitudes aqui nesse capítulo, vai mostrar a sua fé em Deus. Vai mostrar que a sua fé em Deus vence até mesmo a própria morte. Nós estamos chegando ao fim da história de Abraão. Nós já passamos por diversos momentos da vida desse homem. Nós começamos lá no capítulo 12 de Gênesis, quando nós vimos que Deus escolheu Abraão, chamou Abraão, fez promessas a Abraão, inclusive uma promessa de que ele seria uma grande nação e de que ele teria uma terra para habitar. Nós vimos com o passar do tempo que essa promessa foi avançando. Nós vimos como Deus concedeu a ele um filho chamado Isaque, filho da sua esposa Sara,
Nós vimos como em tudo isso Abraão foi sendo forjado por Deus. Deus foi trabalhando o coração de Abraão. E nós vimos que ele passou por altos e baixos. Em alguns momentos Abraão mostrou dificuldade para crer, ele mostrou dificuldade para confiar no Senhor e falhou e pecou. Mas em outros momentos Abraão mostrou uma grande fé. Uma fé de fato exemplar para cada um de nós. Mas conforme Abraão vai chegando no final da sua vida, conforme Abraão vai passando por essas etapas de tratamento de Deus na sua própria vida, Abraão vai nos mostrando como de fato ele amadureceu na fé. Como Abraão deixou de ser alguém que desconfiava de Deus ou tinha dificuldades para confiar em Deus e passou a ser alguém que descansava em Deus, que confiava em Deus nos momentos mais difíceis da sua vida. E é conforme a história de Abraão vai chegando a um fim que nós vamos percebendo isso com ainda mais clareza, com ainda mais nitidez. Hoje, como nós vimos, Abraão terá de sepultar a sua esposa, e isso é um momento difícil de Abraão. Mas nós vamos ver que nesse momento de Abraão, nesse momento difícil da sua história, Abraão vai mostrar a fé nas promessas de Deus, mesmo no contexto da morte. É por isso, irmãos, que nessa manhã nós iremos aprender que a fé nas promessas de Deus vence até mesmo a morte. A fé nas promessas de Deus vence até mesmo a morte. E nós vamos ver isso em dois momentos. Primeiro, nós vamos ver que nos dias de dor nós somos chamados a demonstrar a nossa fé. É nesses dias de dor que nós somos chamados a demonstrar a nossa fé. Observe mais uma vez que no início do capítulo 23 nós temos a descrição de que Sara faleceu. E é interessante que o texto não nos dá muitos detalhes de como Sara faleceu, de como ela estava, se ela sofreu alguma doença, se foi algo rápido, demorado. Nós não sabemos detalhes a respeito da morte de Sara. O que nós sabemos é apenas que ela faleceu com 127 anos de idade e que ela estava em Hebrom, na terra de Canaã. Logo depois de dizer que Sara faleceu, o texto vai mostrar a atitude de Abraão a respeito da morte da sua esposa. E o texto nos mostra que Abraão veio lamentar, veio a chorar pela sua esposa. E essa frase, irmãos, nos mostra não apenas que Abraão chorou, essa não é a ideia aqui, mas essa frase, Abraão lamentou ou veio lamentar, diz que Abraão cumpriu todos os rituais de luto daquela época. Esses rituais incluíam, por exemplo, rasgar as próprias vestes, desgrenhar os cabelos, amassar os cabelos, raspar a barba, espalhar pó sobre a cabeça, jejuar, rasgar as vestes. Todas essas atitudes eram sinais de luto e parece que o texto está tomando todo o cuidado para dizer que Abraão fez tudo isso. Abraão, de fato, ele se entristeceu e lamentou profundamente pela morte da sua esposa, da sua amada esposa Sara. Sara, não é, a princesa de Abraão, a sua amada esposa, havia falecido, aquela que havia sido esposa de Abraão por cerca de 100 anos, né? Nós não sabemos exatamente quanto tempo eles tiveram de casados, mas provavelmente girava em torno de 100 anos de casados, uma vez que ela faleceu com 127 anos. Né? E nesse momento, então, de luta e de luto e de tristeza, uma questão surge, né? Onde Sara seria sepultada? Onde Sara, então, seria colocado, o corpo de Sara seria colocado? E essa questão, irmãos, é importante por duas coisas. Primeiro, por causa da dignidade do corpo. O esforço de Abraão para dar um enterro digno, um sepultamento digno, melhor, para sua esposa, nos mostra que, de fato, o corpo é digno de honra da nossa parte. Nós temos visto na carta de Paulo aos Coríntios que o corpo foi dado por Deus, ele é criado por Deus, ele não só isso, ele é ressuscitado por Deus, ele é templo do Espírito Santo de Deus e, por isso, ele deve ser tratado com dignidade por nós. Não é verdade que, quando uma pessoa morre, nós não devemos mais ter cuidado algum com ela e devemos tratar o corpo dessa pessoa sem qualquer dignidade. Pelo contrário, o esforço de Abraão por dar um enterro digno à sua esposa nos ensina que, de fato, o corpo é dado por Deus e deve ser tratado com dignidade, inclusive nos últimos momentos. No entanto, eu quero que os irmãos percebam que há uma razão ainda mais forte para que Abraão tenha todo esse cuidado para sepultar a sua esposa. Observe, nós vimos que lá no capítulo 12, Abraão recebeu promessas da parte de Deus. E dentre essas promessas, Deus havia dito que lhe daria uma terra que seria dele, que seria da descendência dele. Mas nós já estamos chegando no fim da história de Abraão, no fim da sua vida. A sua esposa acabou de falecer e Abraão não tem nada. Se nós estivéssemos aqui, se nós estivéssemos falando com a linguagem de hoje, Abraão não tem uma tarefa de terra.
Abraão não tem um sítiozinho, né? Não tem um sítio, uma posse de terra, nada, absolutamente nada. E então momentos como esse levantam dúvidas a respeito da vida de Abraão e a respeito da promessa de Deus na vida de Abraão. Certamente, irmãos, pensamentos, dúvidas poderiam chegar à cabeça de Abraão e Abraão poderia questionar: como um Deus que me prometeu terra, como um Deus que me prometeu que eu teria uma grande nação e que minhas descendências habitariam numa terra, permite que eu não tenha nem mesmo um lugar para sepultar minha esposa? Abraão, um homem tão rico, tão poderoso, não tinha sequer um lugar para sepultar a sua esposa, mesmo estando na terra que Deus lhe prometeu. E perguntas como: será que Deus cumpriria suas promessas? Será mesmo que Abraão teria uma descendência? Será mesmo que Abraão teria posse da terra? Chegaram na cabeça de Abraão, chegaram na mente de Abraão, certamente, irmãos. E é justamente nesse momento de luto e de crise que nós podemos ver como rapidamente Abraão transforma esse momento de crise no momento de demonstração da sua fé. Um momento que poderia questionar a própria fidelidade de Deus no coração de Abraão, se torna um momento onde Abraão revela sua fé em Deus, sua confiança em Deus. E a verdade, irmãos, é que momentos de tristeza e até de crise podem e devem ser usados por nós para desenvolvermos a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Constantemente nós somos desafiados com crises que ameaçam a nossa confiança no Senhor. Constantemente nós somos ameaçados com tristeza, com luto, nós perdemos pessoas que nós amamos, nós recebemos diagnósticos de doenças, aquilo que nós planejamos não se cumpre, o orçamento que nós planejávamos para os próximos meses não é a realidade e assim por diante. Nesses momentos, irmãos, certamente vai surgir no nosso coração a tentação de questionarmos o Senhor. Nós questionamos o cuidado de Deus, por que Deus fez assim, por que Deus não fez de outra forma, por que Ele não fez de outra maneira mais agradável a nós, ou de uma forma que nós achávamos que é melhor. Mas Deus nos ensina na sua palavra que é justamente nesses momentos de tristeza, de luto, de dor e de crise que nós somos chamados a confiar em Deus. É nesses momentos que nós precisamos estar comprometidos com a palavra de Deus e com as promessas de Deus. A nossa confiança em Deus e na sua palavra será testada nos dias difíceis. E é nesses momentos que nós somos chamados para glorificar a Deus. Veja o que Abraão vai fazer então. Veja que Abraão vai usar o seu momento de luto para mostrar a fé no Senhor. E a grande pergunta é: como Abraão vai fazer isso? Como Abraão vai usar o falecimento da sua esposa para provar a sua fé em Deus? Ele vai adquirir um local para sua esposa, para o sepultamento da sua esposa. Mais do que isso, ele vai adquirir um local na terra que Deus lhe prometeu para ali sepultar a sua esposa. Ao contrário do que Abraão imaginasse, o primeiro pedaço de terra que ele conquista na terra prometida, na terra de Canaã, não é uma grande casa, não é um palácio, não é um pasto para o seu rebanho, é o local onde a sua esposa será sepultada. E nesse campo, ou nessa terra em que Sara será sepultada, então, Abraão vai revelar a sua fé na promessa de Deus, de que um dia aquela terra onde a sua esposa foi sepultada e onde ele seria sepultado, seria a terra dele e a terra da sua descendência. Vamos ver então a partir do versículo 3, do capítulo 23 de Gênesis, que a nossa fé então é provada nesses dias de luto e ela deve ir além da própria morte. Gênesis capítulo 23, a partir do versículo 3 ao 6. Depois Abraão levantou-se da presença da falecida e falou aos filhos de Et: sou estrangeiro e morador entre vocês. Deixe-me adquirir uma sepultura na terra de vocês, para que eu possa sepultar a minha falecida mulher. Os filhos de Et responderam a Abraão, dizendo: escute, o Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Sepulte a falecida numa das nossas melhores sepulturas. Nenhum de nós se recusará a ceder a sua própria sepultura para que você sepulte a sua falecida. Veja que Abraão então se apresentou àqueles que moravam na terra de Canaã naqueles dias, que eram os filhos de Et. E ele se apresentou a esses homens com um propósito: adquirir um local onde ele iria sepultar a sua esposa.
E veja como Abraão é humilde em todo momento aqui. Abraão, ele se aproxima, ele reconhece que é estrangeiro, ele reconhece que não é o dono da terra. E veja que interessante isso, né? Nos nossos dias onde nós ouvimos tanto sobre tomar posse da promessa e esse tipo de coisa. Veja que Abraão aqui, ele tem a promessa da terra. Deus havia dito que aquela terra seria dele, mas ele reconhece: essa terra ainda não é minha. Deus não me deu essa terra. Ele chega como uma pessoa humilde, ele diz: olha, eu sou estrangeiro, essa terra não é minha, essa terra é de vocês, pertence a vocês, mas eu quero pedir a vocês, permitam que eu sepulte a minha esposa aqui. Abraão confia nas promessas de Deus, irmãos, mas ao mesmo tempo ele confia também no tempo de Deus. E essa é uma realidade difícil para nós, não é? Porque muitas vezes nós vemos promessas de Deus na palavra do Senhor, nós vemos que a palavra de Deus nos ensina que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, e muitas vezes nós não conseguimos perceber isso nas nossas próprias vidas, e então nós questionamos a própria vontade de Deus e o tempo de Deus. Mas Abraão é humilde o suficiente para entender: ainda não é da vontade de Deus que eu tenha essa terra ainda não é minha. E Sara então vai ser enterrada ali, mas não porque Abraão era o dono ainda, mas porque ele humildemente se colocou diante daqueles homens e disse: olha, eu sou estrangeiro, mas eu peço que vocês me deem o direito de comprar uma terra aqui. E veja que nos versículos 5 e 6 nós vemos que os filhos de Et demonstram respeito por Abraão e até reverência. Eles dizem: olha, você é um príncipe de Deus no nosso meio. Ou seja, eles reconhecem que Abraão é um homem abençoado por Deus. Eles reconhecem que Abraão é um homem diferente, que Abraão é de fato um homem muito abençoado pelo Senhor. E eles dizem: olha, escolha a sepultura que você quiser, escolha as nossas melhores sepulturas, que nós não vamos negar a você. A sepultura que você escolher, o melhor local que você escolher, nós iremos dar a você. Isso aqui poderia ser o fim da história, não é? Abraão quer sepultar a sua esposa com dignidade. Ele se apresenta aos filhos de Et. Os filhos de Et dizem: escolha a melhor sepultura, sepulte a sua falecida esposa e pronto. E Abraão poderia ter dito: ótimo, muito obrigado, eu vou fazer isso. E seria o fim da história. Afinal de contas, Abraão conseguiu um local para sepultar a sua esposa. Mas perceba que não é isso que Abraão pediu. Abraão não pediu apenas um local para sepultar a sua esposa. Ele não pediu a melhor sepultura dentre as sepulturas dos hititas. Ele pediu um local para que ele comprasse, para que ele adquirisse. Veja os versículos seguintes, versículos 7 a 9, e observe então a resposta de Abraão. Como Abraão respondeu ao desejo daqueles homens de ofertar para ele as melhores sepulturas. Abraão diz assim: então Abraão se levantou e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Et. E lhes falou, dizendo: se é do agrado de vocês que eu sepulte a minha falecida, escutem-me e intercedam por mim junto a Efron, filho de Zoar, para que ele me ceda a caverna de Macpela, que pertence à terra a ele e que fica no extremo do seu campo. Que ele a entregue a mim pelo devido preço, para que eu tenha sepultura entre vocês. A resposta de Abraão, irmãos, à oferta, mostra que Abraão queria mais do que uma sepultura. Abraão não apenas queria um local para sepultar a sua esposa, ele queria comprar um local na terra prometida e ali sepultar a sua esposa e ser ele mesmo sepultado. E por isso, então, ele pede, ele se inclina mais uma vez, ele mostra reverência diante daqueles homens e pede para que eles falassem com Efron, um homem chamado Efron, conhecido como filho de Zoar. Nós não sabemos essas informações muito bem, mas certamente as pessoas sabiam: olha, chame Efron, filho de Zoar, e no instante ele foi identificado, não é? Abraão desejava que ele vendesse um campo que ele tinha, né, um terreno que ele tinha, porque nesse campo, nesse terreno tinha uma caverna, né, que ficava no extremo do campo, uma caverna chamada de Macpela, na região de Macpela, na verdade. E o desejo então do servo de Deus é que ele pagasse o devido preço para realizar uma compra irrevogável. Ele não desejava apenas uma sepultura. Ele não desejava apenas um favor, que alguém desse algo para ele. Ele desejava comprar, adquirir, para que ele tivesse o direito sobre aquela terra. Observe então que nos versículos 10 e 11, esse homem chamado Efron aparece. Abraão diz: olha, chame ele. E ele já estava lá. Ele já estava no meio dos demais. Versículos 10 e 11 nos diz assim:
Ora, Efron, o heteu, estava sentado no meio dos filhos de Het. Ele respondeu a Abraão de maneira que pudesse ser ouvido pelos filhos de Het, a saber, por todos os que entravam pelo portão da cidade. Então ele disse: de modo nenhum, meu senhor. Escute, eu lhe dou o campo e também a caverna que nele está, na presença dos filhos do meu povo, e lhe dou isso. Eu lhe dou isso. Sepulte a sua falecida. Veja, Efron estava lá no meio, ele estava ouvindo tudo o que estava acontecendo, e quando Abraão fez o pedido e citou o nome dele, ele se levantou, ele ouviu o que Abraão tinha dito, e então disse alto, para que todo mundo pudesse ouvir: Abraão, eu lhe dou o campo. Você não quer o campo? Eu lhe dou o campo, eu lhe dou a caverna, eu lhe dou o que você deseja para que você possa sepultar a sua esposa. E aqui, irmãos, há um caráter difícil aqui de interpretar essas palavras de Efron, porque a gente não sabe se Efron tinha a intenção mesmo de dar esse campo, ou se ele estava negociando com Abraão, né? Se ele estava demonstrando boa vontade, educação para negociar com Abraão. Como os irmãos vão ver nos próximos versículos, inclusive, ele vai, sem querer, citar um preço para Abraão sobre a terra, né? Ou seja, parece que ele está sendo educado, que ele está sendo gentil com Abraão, mas na verdade ele está querendo vender por um preço bom, não é? Parece que é uma estratégia de fato para que Abraão pudesse comprar por um preço bom. Observe isso muito bem nos versículos seguintes, versículos de 12 a 18, onde a gente consegue ver a negociação entre eles, entre Abraão e Efron. Veja o que Abraão fez então no versículo 12. Abraão se inclinou diante do povo da terra e falou a Efron na presença do povo da terra, dizendo: mas se você concorda, escute. Pagarei o preço do campo, aceite-o de mim, e sepultarei ali a minha falecida. Efron respondeu: meu senhor, escute. Um terreno que vale 400 barras de prata, que é isso entre mim e você? Sepulte ali a sua falecida. Abraão ouviu Efron dizer isso e pesou a prata, de que lhe havia dito, na presença dos filhos de Het, a saber, 4,5 kg de prata, segundo o peso usado entre os mercadores. Assim o campo de Efron, que estava em Maquipela, em frente de Manre, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia, e todo o terreno ao redor, passaram a ser propriedade de Abraão, na presença dos filhos de Het, a saber, de todos os que entravam pelo portão da cidade. Veja como a negociação acontece aqui, né? Abraão escuta a oferta, né? A suposta oferta de Het, de que ele daria o campo a Abraão, e mais uma vez Abraão se inclina por educação, por respeito, e ele expressa mais uma vez o seu desejo: olha, eu não quero receber o campo, eu quero comprar o campo, eu quero pagar o preço digno, eu quero ter o direito sobre a terra, eu quero ser o dono irrevogável da terra. E a resposta de Efron, irmãos, é mais uma vez uma tentativa educada de negociar. Ele diz: meu senhor, o que vale um terreno de 400 barras de prata entre mim e você, né? Como se vai comprar um carro e diz: rapaz, a gente é amigo, rapaz, para você eu faço só esse precinho aqui, né? É o dobro do preço do carro, né? A gente é amigo, né? Não se preocupe não com isso não. E Abraão, irmãos, a gente não sabe exatamente se o preço era caro ou não. Tudo indica que era um preço mais caro do que o normal. Tudo indica que era um preço mais caro do que o normal. Mas, de qualquer forma, sendo caro ou não, Abraão diz: tudo bem, eu faço exatamente o que você deseja. Abraão pegou toda a prata, pesou a prata, deu cerca de 400 quilos, cerca de 4,5 kg, né, as 400 barrinhas de prata, né? E observe que o texto nos dá detalhes de como tudo aconteceu. Diz que Abraão pesou de acordo com as leis de compra e de venda da época, ou seja, de acordo com o peso dos mercadores, na frente de todo mundo. Isso aconteceu justamente no portão da cidade, e os irmãos vão lembrar que era justamente no portão das cidades da antiguidade que se realizavam julgamentos, processos de compra e venda. Ou seja, nós estamos falando aqui de um local que é muito parecido com um fórum, como um cartório, né? Os julgamentos, os momentos de compra e venda eram realizados no portão da cidade. Então, o texto está deixando claro que Abraão fez tudo direitinho, Abraão fez tudo o que precisava fazer. Ele estava lá no portão da cidade, com as autoridades da cidade, pesou o preço de acordo com as leis da época e tudo mais. Outro detalhe muito interessante, irmãos, é que Abraão ele não negocia o preço.
Os irmãos podem perceber isso. Abraão em nenhum momento ele tenta barganhar o preço, ele tenta pechinchar o preço. Isso é estranho, por quê? Porque na época, assim como hoje, né, era costume barganhar o preço das coisas. Era muito natural. Na verdade, isso era o padrão, o natural era isso. O natural era, como hoje muitas vezes é, né, você coloca o preço em cima para alguém pedir o preço mais baixo e você ir negociando. Mas em nenhum momento Abraão, ele quer barganhar ou ele quer negociar. O Efron coloca lá o preço e Abraão diz: é esse o preço, eu pago. Ou seja, Abraão faz isso, irmãos, com todo cuidado para mostrar que ele é o dono da terra, ou que ele seria o dono da terra, de uma maneira irrevogável. Ninguém poderia falar e dizer assim: olha, Efron foi bom com Abraão, porque Efron diminuiu o preço para ele. Olha, Efron foi bom porque Efron deu o terreno a ele. Abraão não queria deixar nenhuma dúvida. Abraão queria dizer: eu paguei o dinheiro justo, eu paguei o preço justo, eu tenho o direito sobre a terra, eu tenho a posse sobre a terra. Todo esse cuidado para mostrar que Abraão se tornou de fato o dono daquele lugar. Inclusive, observe que nos versículos 17 e 18, o autor faz questão de dizer que Abraão se tornou dono de tudo, do campo, com as suas árvores, com a caverna, tudo que estava em redor passou a pertencer a Abraão. Todos esses detalhes, irmãos, que o autor vai nos dando, têm um propósito: nos mostrar que Abraão adquiriu o direito legítimo da terra. Nas palavras de um comentarista, ele diz: o ato jurídico de compra era um investimento integral em uma promessa contra as circunstâncias presentes. Irmãos, Abraão, ele não tinha nem mesmo o direito da terra prometida na qual ele iria sepultar a sua esposa. Abraão já estava avançado em idade. Abraão já havia perdido a sua esposa, a sua amada esposa. O filho Isaque já estava com mais de 30 anos de idade, cerca de 37 anos de idade. E ele ainda não tinha nenhuma posse da terra. Observe então que todo o processo que Abraão passou, toda a luta de Abraão por comprar a terra tinha o objetivo de estabelecer a sua fé diante das promessas de Deus. Abraão, irmãos, tinha como objetivo mostrar a sua fé nas promessas do Senhor. Ele sabia que toda aquela terra seria dele. Então ele diz: eu vou ser enterrado aqui junto com a minha esposa e aguardarei até o dia em que Deus me dará essa terra. Veja que nos versículos 19 e 20, então, o texto nos diz que Abraão concedeu à sua esposa toda a honra e dignidade que ela merecia ao sepultá-la. Versículos 19 e 20 diz assim: depois Abraão sepultou Sara, a sua mulher, na caverna do campo de Macpela, em frente de Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Et, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava, como propriedade para servir de sepultura. Veja, irmãos, que Abraão tem todo o cuidado para que a sua esposa seja enterrada com toda a dignidade na terra que Deus lhe havia prometido. Abraão adquiriu um lugar na terra de Canaã, não só para sua esposa, mas também para os seus descendentes. Naquele mesmo lugar, naquela mesma caverna, não só Sara, mas o próprio Abraão, Isaque, Rebeca, Jacó, Lia, todos esses seriam sepultados ali. A promessa de Deus guiava a fé desses homens e dessas mulheres até mesmo na morte. É por isso que nós podemos lembrar, por exemplo, de José do Egito, que diz, já no fim da sua vida, aos seus filhos, ele diz: olha, eu vou morrer no Egito, mas vocês não vão deixar os meus ossos no Egito. Vocês vão sair daqui um dia. Deus vai tirar vocês do Egito um dia e vocês vão levar os meus ossos para a terra que Deus prometeu. Moisés, da mesma forma, ele morreu no deserto antes de entrar na terra, mas os seus ossos foram levados para Canaã. Todos esses irmãos, eles viveram pela fé, crendo que a terra seria deles, mesmo
depois da morte. É por isso que o autor da carta aos Hebreus vai nos dizer que eles viveram por fé e não receberam as promessas de Deus em vida, mas pela fé contemplaram as promessas de Deus. E, infelizmente, muitas vezes nós cantamos que nós não morreremos enquanto o Senhor não cumprir as promessas de Deus em nós. Abraão morreu e Deus não havia cumprido as promessas na vida dele. Isaac morreu e Deus não havia cumprido as promessas na vida dele. Sara, Rebeca, Lia, José, Moisés, Davi, tantos servos de Deus morreram sem ver as promessas do Senhor. Mas eles contemplaram as promessas de Deus pela fé. Veja, nas palavras de João Calvino, ele diz: enquanto eles permaneciam em silêncio na morte, esses servos de Deus, o sepulcro clamava em alta voz que a morte não representava obstáculo algum para que eles entrassem na posse da terra. Os servos de Deus morreram sem receber as promessas, mas até o sepultamento deles era um testemunho de que eles criam que, além da morte, Deus iria cumprir as suas promessas. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora em Hebreus, capítulo 11. Nós vamos ler alguns versículos. Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Nós vamos ler alguns versículos. Nós vamos começar com o versículo 9 e 10. Depois nós pularemos para o versículo 13. Assim diz a palavra de Deus, Hebreus, capítulo 11, versículo 9. Pela fé, falando de Abraão, né? Pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Versículo 10. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Veja o versículo 13. Todos estes ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. Vamos veja como o autor de Hebreus resume a vida de Abraão e dos demais patriarcas. Resume da seguinte forma: eles viveram como peregrinos desse mundo. Abraão saiu da sua terra, chamada Ur dos Caldeus, e viveu como um peregrino nesse mundo, de local em local, sem nunca ter um local fixo, uma residência, um lugar para chamar de seu. Assim foi Isaque, Jacó, e em tudo isso a palavra de Deus nos ensina que eles viveram por fé, porque eles aguardavam uma cidade que não era nenhuma cidade das que nós encontramos aqui. Eles estavam buscando uma pátria, eles estavam buscando pertencimento, mas o pertencimento deles não estava aqui. É interessante, irmãos, porque nós vivemos em dias assim. Nós temos a necessidade de nos sentir pertencendo a algum lugar. Nós sentimos a necessidade de pertencer a uma cidade, pertencer a uma vizinhança, pertencer a um grupo social e assim por diante. E esses homens, essas mulheres buscavam pertencimento, mas eles buscavam pertencer a uma pátria celestial, eles buscavam uma pátria. E o autor de Hebreus vai até dizer, se eles quisessem a terra de onde eles saíram, eles teriam voltado, mas eles não voltaram. Eles esperavam uma pátria melhor, isto é, uma pátria celestial. É por isso que Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. Ao sepultar, irmãos, a sua esposa na terra de Canaã, Abraão estava mostrando que ele vivia de fato pela fé. Abraão estava mostrando que ele esperava uma pátria melhor. Abraão estava mostrando que ele tinha uma fé que iria até mesmo além da morte. Ele pensava consigo mesmo, isso é muito claro no texto: eu morro, a minha esposa morre,
mas as promessas de Deus permanecem para sempre. Um dia Deus me dará essa terra, e quando Deus me der essa terra, eu estarei sepultado nela. Minha esposa estará sepultada nela, e nós experimentaremos a promessa de Deus. Essa é a verdade, irmãos, que nós devemos colocar em nosso coração. Nós vivemos como peregrinos nesse mundo. Nós não aguardamos um lar nesse mundo, nós aguardamos um lar celestial. Nós não pertencemos a uma cidade, nós não pertencemos a um grupo social, nós pertencemos a Deus, nós pertencemos a uma pátria que está além dessa pátria aqui. Nós devemos viver por fé nesse mundo. Fé de que nós morremos, fé de que as pessoas que vivem ao nosso redor morrem também. Mas as promessas de Deus, a palavra de Deus permanece para sempre. Nós devemos reconhecer que o nosso lar não é aqui. Nós aguardamos uma cidade que é feita pelo próprio Deus, que é arquitetada pelo próprio Deus. E esse arquiteto aqui, desculpem os arquitetos as arquitetas da igreja, não tem comparação com nenhum, né? Nós aguardamos um arquiteto, uma cidade que foi feita por um arquiteto que é o próprio Deus. Eu gostaria que você abrisse mais uma vez a sua Bíblia, em Filipenses capítulo 3, para que você observasse como o apóstolo Paulo nos ensina que diante dessa fé nós devemos viver como cidadãos de uma pátria celestial. Filipenses 3, versículos 20 e 21. Filipenses 3, versículos 20 e 21. Nos diz assim a palavra de Deus. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Era essa cidadania, era esse Salvador que Abraão esperava, que Sara aguardava. E é essa cidadania, é esse Salvador que ansiosamente nós devemos aguardar e esperar. Porque pelo poder desse Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Sara será ressuscitada dentre os mortos, assim como Abraão, assim como Isaac, Jacó, assim como cada um daqueles que morreram com fé de que eles não pertenciam a esse mundo, mas pertenciam a outra pátria, a uma outra cidade. Nós aguardamos, irmãos, a cidade celestial. Nós aguardamos esse Senhor e Salvador chamado Jesus Cristo. Um Senhor que promete que nós morremos nesse mundo, mas que nós seremos ressuscitados. E que os nossos corpos de humilhação, que ficam doentes, que ficam velhos, serão ressuscitados, serão glorificados. E quando eles forem glorificados, então, nós veremos a nossa pátria celestial para todo sempre. Nós somos chamados, irmãos, a lembrar nessa manhã que a fé nas promessas de Deus vence até mesmo a morte. Vamos orar ao Senhor? Senhor, nós louvamos o Teu nome, Pai, porque o comprometimento do Teu servo Abraão em dar um lugar digno para a sua esposa revela mais do que a sua bondade, revela a sua fé, fé nas promessas, fé de que mesmo com a sua morte, a promessa de Deus permaneceria intacta, fé de que ele receberia o que Deus prometeu além da própria morte. Nos concede, Senhor Deus, essa fé. Nos concede a fé de crer nas Tuas promessas, de crer na Tua palavra, nos dias de dor, de crise, nos dias difíceis. Nos ajuda, Senhor Deus, a crer quando as coisas não funcionam da maneira que nós esperávamos ou gostaríamos. E nos dá, ó Deus, uma fé que vai além da própria morte. Uma fé que descansa no Senhor, mesmo quando nós não obtemos a promessa em vida. Senhor Deus, permite que nós venhamos a nos juntar a essa imensa multidão de servos Teus, como Abraão e tantos outros, que aguardam a ressurreição, que aguardam a pátria celestial, que viveram como peregrinos aqui, para que nós possamos viver como peregrinos nesse mundo, aguardando a cidade celestial, um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, para que assim
Deus não se envergonhe de ser chamado nosso Deus. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.